Glórias a Deus, aleluias. Estamos aqui com mais uma sala de jantar. Sala de jantar é um lugar de comunhão. E na programação da nossa salinha de jantar, conforme nós vimos dizendo, nós apresentamos dois projetos, duas séries de estudos de comentários exegéticos. Comigo, História da Igreja, os primeiros anos, com o pastor Rafael, a identidade do reino. E hoje é o dia da segunda aula sobre o tema identidade do reino. Pastor Rafael, é tudo contigo. Fica à vontade. Maravilha, Cravo. Obrigado aí mais uma vez pela introdução, pela oportunidade. E é sempre muito gostoso a gente se reunir, né? Eu sempre fico pensando. Uma vez o pastor até falou para mim, ele falou, a gente, quando você ama a palavra, né, e você tem o dom de ensinar, de levar a palavra, ensinar 1 ou 1 milhão é a mesma alegria, né? Então, É verdade. a gente faz, eu e o Cravo, com muito carinho, né, sempre preparo esse material, eu acompanho também o material que o Cravo posta, os vídeos, e eu já assisti algumas aulas dele também, claro, sempre com muito carinho, com muito zelo, né, porque a gente entende que são sementes sendo lançadas, né, e é só a gente pegar o exemplo de Filipe, né, que foi levado pelo Espírito para uma cidade para pregar para uma pessoa, aquele eunuco etíope lá, mas que a história depois diz que foi, né, através dele que o evangelho chegou em toda a Etiópia e assim multiplicou, né? Então, às vezes é isso, às vezes a gente olha, a gente não está nem um pouco preocupado com a quantidade, né? A gente fica feliz de ver cada rosto aí, cada um dos irmãos aí feliz, se conectando toda semana, né, separando esse tempo, desejoso, né, de aprender mais, de crescer no conhecimento, então, é muito gostoso mesmo. E a gente iniciou esse estudo aqui, que é o estudo do reino, a identidade do reino, né, então, lembra que eu apresentei esses 4 tópicos, né, que vão ser as nossas 4 aulas, então, na semana passada, ou 2 semanas atrás, né, a gente, 3 já, né, eu pulei uma, aí o Cravo me substituiu lá, mas a gente iniciou lá mostrando onde está o reino, então, quem assistiu aquela aula, né, também, quem não assistiu pode assistir depois, na gravação, mas a gente falou muito, né, da construção do reino desde o início, né, desde Adão e Eva, a forma como o reino ele foi se estabelecendo e ele sempre esteve no meio de nós, né, o reino não é nada novo, que surgiu, né, agora, né, mas também não é nada futurístico que a gente só vai viver daqui a alguns anos ou quando for para a eternidade, né? A gente explicou muito bem que o reino está entre nós, né, e quando Jesus usa essa frase, né, é chegado o reino, né, é justamente isso, é o reino, né, hoje chegou, o reino está próximo, né, então não é que está próximo que vai chegar, não é próximo porque está do nosso lado mesmo, né, está entre nós. Então esse é o que a gente viu na aula passada, né, onde a gente abordou toda essa dinâmica do reino, as etapas, navegando pela Bíblia, no Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, e entender ali, né, que aquilo que Jesus fez por nós, a gente até colocou isso na aula, que ele, quando Jesus, então, ele vai lá e se entrega, né, na cruz e derrama do seu sangue, e ele, naquele momento de morte e ressurreição, né, ele toma as chaves, ele desce ao inferno e toma as chaves das mãos de Satanás, que era, até então, o governante ou o príncipe do mundo, né, a gente até vai ler alguns versículos nessa linha. Então, Satanás, ele era o príncipe do mundo, ele governava o mundo, né, e ali naquele momento Jesus ele toma a chave das mãos de Satanás, né, e entrega, né, nas mãos da igreja, entrega nas mãos daqueles que seriam o representante de Jesus na Terra, né, e aí que a gente entra nessa etapa. Então, quem sou eu agora nesse reino, né? Depois de tudo isso acontecer, depois de entender a criação, o cuidado de Deus desde o início, né, o amor de Deus e o desejo de Deus em se relacionar com o homem, depois de entender tudo isso, tudo que Jesus fez por nós para resgatar esse governo, resgatar esse reino, entregar nas nossas mãos, e agora, o que eu faço? Agora eu estou com a chave na mão, então o que eu faço? Então,
a aula de hoje vai abordar isso, né? Quem sou eu no reino? A gente vai abordar bem isso hoje. Basicamente, a gente vai tratar de 2 pontos, né? Identidade e autoridade, vamos falar bastante disso. E aí, na sequência, ainda vamos ter mais 2 aulas, né? A terceira aula a gente vai entrar já em como que eu devo agir no reino, a gente vai entrar em aspectos para estudar um pouco mais o sobrenatural de Deus, e o final ali, que é uma autoavaliação, né? Como que então, eu estou hoje no reino, depois de eu entender onde que o reino está, quem sou eu, como devo agir, então como é que eu estou, né? Então, essa é a sequência das aulas aí. Vamos hoje, então, passar por essa quem sou eu no reino, né? E eu queria trazer um resgate, né, de como a gente terminou a aula passada, né? Então, a aula passada a gente terminou contando, né, aquilo que Jesus fez, como eu falei, essa chave, né, que ele toma das mãos de Satanás e entrega para nós, e a gente faz um resgate aqui, lembrando desse propósito. Então, qual que é o propósito do reino? O Deus sempre quis criar uma relação sobrenatural com o homem, né? Não sabemos por que razão, né? Deus é soberano, o criador dos céus e da terra, o alfa e o ômega, o início e o fim, né? Quer dizer, ele não precisava, né? Mas ele viu em nós o carinho, o amor, né? E o desejo de se relacionar com o homem. Então, Deus ele cria o homem, né? Lá naquele jardim, e ele coloca 4 características, né? Que são muito interessantes. Veja lá, está tudo lá em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Então, Gênesis 1, 27, Deus estabelece e coloca uma característica na vida do homem, ele coloca a identidade. Então, a Bíblia fala assim, que criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, a imagem de Deus o criou, o homem tinha uma identidade. Então, Deus se preocupou em dar ao homem uma identidade, né? Também se preocupou em dar ao homem uma autoridade, né? Se a gente olhar em Gênesis 1, 28, logo na sequência, fala que Deus abençoou o homem e falou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ele falou, governe a terra. Então, ele deu ao homem autoridade, você é a minha imagem e semelhança, essa é a tua identidade, e eu te dou uma autoridade, sujeite a terra, governe a terra, né? Ele coloca para que o homem governasse uma autoridade, mas não qualquer autoridade, ele coloca uma autoridade sobrenatural. Está lá em Gênesis 2:7, que quando Deus ele forma, então, o homem do pó da terra, ele sopra nas narinas o fôlego da vida. Então, esse fôlego da vida é o sobrenatural de Deus, que o homem, somente o homem recebeu. Os animais não receberam, as plantas não receberam, o mar não recebeu, a terra, as montanhas, mas o homem recebeu o fôlego de vida, o sobrenatural de Deus, para poder governar com tamanha autoridade, né? E Deus coloca também um propósito, né? Então, ele chama o homem, ele reúne e fala, ele colocou o homem no jardim, para quê? Para cultivar e guardar o jardim. Então, o homem tinha uma missão. A única missão que o homem tinha ali era cultivar e guardar o reino, que era o jardim do Éden, né, que existia até então. Então, a missão era cultivar e guardar. Então, ele falou, cuide, guarde, você governa, é teu. Então, essas 4 características, elas foram muito claras, né, e foram 4 pilares base para que a humanidade governasse no reino de Deus. E Jesus, como a gente viu, ele vem e ele resgata, então, esse propósito, ele resgata essas 4 características, né? Por isso que Deus se fez homem. Então, lembra que a gente falou, né? Por que Deus se fez homem e veio à Terra? Não foi apenas para trazer salvação, né? A salvação ela foi uma consequência daqueles que realmente aceitaram Jesus como seu Salvador, entenderam que ali era o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, que veio para salvar e resgatar a humanidade. Mas Deus ele se faz homem para que, como homem, ele pudesse resgatar aquela chave que havia sido perdido por Adão, né? Quando Adão perde aquela chave, né, das mãos de Satanás, então Jesus vem para resgatar. E quando ele vem para resgatar, ao resgatar, ele vai, consequentemente, resgatar também as 4 características do desenho original de Deus, né? Então, ele vai resgatar a relação sobrenatural, né? Paulo fala muito isso, quando fala que nós temos a mente de Cristo, então ele conecta muito, né, o ser humano, os seguidores de Jesus a Jesus como uma única identidade, então ele resgata essa relação sobrenatural de Deus com a humanidade, é através de Jesus que a gente volta a se relacionar com o Pai, né? Então esse foi uma herança que Jesus nos deixou. Ele enfrenta e vence o nosso adversário, né? Então
Vamos lembrar que o adversário não é de Jesus, o diabo não é inimigo de Jesus nem de Deus, é o nosso inimigo, né? Pedro fala isso, né? O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele nos dá forças e autoridade sobre esse adversário, né? E por quê? Porque ele vence, né? Quando ele ressuscita, ele vence. E até tem um texto aqui que eu gosto, eu vou incluir aqui, não está aqui, mas depois se quiserem ler, está em João 16, 5, tá? João 16, 5, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Olha que interessante, ele fala assim, ó, agora que vou para aquele que me enviou, né, Jesus está falando, nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, estavam tristes ali com a partida de Jesus. Mas ele fala assim, ó, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, você veja, ele já estava... lembra que a gente falou, né? Ele estava falando, ó, eu preciso ir para poder deixar o Espírito Santo para vocês, porque agora vocês vão ser meu corpo. Então, eu vou, deixo o Espírito, né? Mas vocês serão o meu corpo. Então, eu preciso ir, né? Eu preciso ir para o meu Pai. Ele fala assim, ó, quando ele vier, agora falando do Espírito Santo, do Consolador, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha as 3 coisas que Jesus fala que o Espírito Santo ia fazer. Ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então você vê, Jesus resgata, através do Espírito Santo, a relação sobrenatural e elimina o pecado, anula o pecado, para que a gente pudesse ter acesso novamente ao Pai. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Então, ele resgata a justiça, ele faz novamente com que seja restabelecido o reino da terra, né? Como Mateus aqui afirma, que a gente vê aí na tela, né? E de fazer discípulos por todas as nações. Mas, então, para ter essa autoridade, para ter essa missão agora, essa justiça precisava ser restaurada, né? Então, os justos, né? Eles precisavam novamente governar. E aí ele fala o último aqui, do pecado, da justiça, porque o Pai, vocês não verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha o que ele fala, o príncipe deste mundo já está condenado. Então, Satanás já está condenado, ele foi condenado naquele momento que Jesus ressuscitou, venceu a morte e tomou a chave das mãos. Então, a sua igreja, essa igreja de Jesus, que herdou o seu corpo, né, e o seu espírito, ela precisa agora governar, ela precisa entender quem ela é, né, e ela precisa governar sem temer a Satanás. É interessante, porque a igreja, muitas vezes as pessoas estão na igreja e têm medo de Satanás, como se o poder dele fosse maior do que o nosso. E a Bíblia nos afirma que não, porque ele já está condenado. E Jesus nos deu poder e autoridade para pisar sobre toda a cabeça da serpente. Então, nós temos que entender, por isso que a sala de hoje é importante, quem sou eu no reino? Meus queridos, se a gente não entender quem nós somos nesse reino, nós não vamos conseguir ser aquele que Jesus entregou, nós não vamos conseguir ser o Filho de Deus, o herdeiro, o príncipe desse mundo, aquele que recebeu as chaves do reino para governar, e que Jesus deu toda a autoridade, dizendo, se eu fiz tais coisas, vocês vão fazer ainda mais, vocês vão fazer coisas ainda maiores, porque eu estou dando essa autoridade para vocês. Então, é muito importante a gente entender quem nós somos, e por isso a gente vai detalhar um pouquinho, né? Vou trazer alguns exemplos, experiências sobre essa questão de identidade e de autoridade, os 2 pontos que a gente vai bater na aula de hoje. Quer ver como Jesus ele resgatou os 4? Olha lá, identidade, João 1,12. Todos o quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aí agora você é chamado filho. Antes você não era. Antes o pecado não te deixava ser filho. Você não podia dizer Abba, pai. Mas agora Jesus disse, agora você é filho. Eu resgatei a tua herança, eu resgatei a paternidade de Deus sobre a sua vida. Então, a nova identidade, ele resgata, somos filhos de Deus. Ele resgata a autoridade, tendo convocado os 12, lá em Lucas 9, tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre demônios e para efetuarem curas. Olha o poder sobre os demônios. Os demônios não têm poder sobre a igreja. É a igreja quem domina, é a igreja quem governa, né? Jesus, ele coloca
e resgata o sobrenatural através do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, ao quem o Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas essas coisas. A gente não faz nada na doideira, ou porque a gente é bom, ou, né? Nós, sem o Espírito Santo, não somos nada. Mas quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, e aí que está a grande diferença. Quando você entende e aceita o sacrifício de Jesus, declara que Jesus é o teu único suficiente Salvador, que ele morreu naquela cruz para te salvar, que ele morreu naquela cruz para te entregar com o derramar, com o preço de sangue, ele comprou a tua vida, e agora ele deixou o Espírito Santo que habita dentro de você. Meu querido, quando você entende tudo isso, é impossível, você não pode mais olhar para trás e dizer, eu sou um pobre pecador miserável que está aí morrendo pelas calçadas e sofrendo a perseguição do diabo. Não, essa identidade já não é mais nossa. Se você carrega isso dentro de você, carrega em uma mentalidade de pobreza, de mendigo do reino, né? E não de ser um príncipe, a gente vai falar muito disso, da riqueza do reino que Jesus nos entregou. Se a gente carrega essa mentalidade, a gente não vai ter poder sobre o demônio, não vai ter poder sobre cura, não vai ter poder sobre ministração, nem a nossa pregação vai alcançar ninguém, porque a gente está negando aquilo que Jesus fez na cruz e o chamado que ele colocou em nós. Então, é fundamental entender essa identidade, né? E o propósito que ele colocou lá, né, em Gênesis 2:15, que era para cultivar e guardar, Jesus resgata, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, um novo propósito agora, não temos mais um jardim para cuidar, estamos cuidando aqui desse reino meio bagunçado que está hoje, né? E nesse reino meio bagunçado, Jesus fala, tá aqui a tua missão, vai lá, prega o evangelho a toda criatura, salva quantos você puder, prega, expulsa demônios, cura enfermos, ide, né, em nome de Jesus. Então, Jesus, ele resgata as 4 características, né, e com isso a gente consegue entender, então, e é importante guardar essas 4, né, hoje a gente vai falar da identidade e da autoridade, mas na próxima aula nós vamos entrar no sobrenatural, vai ter uma aula inteirinha para falar do sobrenatural de Deus, e a gente encerra a última aula, a 4ª aula, falando desse propósito com mais detalhes, né, e fazendo uma autorreflexão do chamado individual que cada um de nós tem. Então, vamos lá, entrando em identidade e autoridade hoje, né? Eu vou trazer aqui um versículo só da identidade, vai ficar nesse slide aqui, mas vou trazer alguns exemplos, né, para a gente ir conversando, e vocês podem ir anotando os textos que eu mencionar aqui, até para a gente depois fazer o bate-papo aí, né, e uma sessão tira dúvidas aí e tudo mais. Então, vamos lá. Tomar uma aguinha aqui, que hoje a garganta ainda está recuperando. Bom, identidade. Eu vou usar esse texto só como base, né, Gálatas 4, do 4 ao 7, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha lá, Paulo reforçando, né, aos Gálatas, recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esse versículo seria suficiente para a gente, né, terminar por aqui e entender a nossa identidade. Né? Fomos adotados como filhos, não somos mais escravos, somos filhos. Se não somos escravos, somos agora herdeiros. O herdeiro de um reino e de um trono se chama príncipe. Então, somos aqui príncipes e princesas de um reino, filhos e filhas de um reino, e é essa identidade que Jesus quer resgatar em nós e quer que a gente coloque na nossa mente para ninguém mais tirar, né? O que acontece é que muitas vezes colocamos ênfase, né, e é comum a igreja a ter esse tipo de atitude, que é colocar muita ênfase na obediência e pouca ênfase na amizade, né? Obedecer é fundamental, é um mandamento bíblico, é uma ordenança bíblica, é um ensinamento bíblico, a obediência é parte de tudo, né? O bom servo, aquele que serve, aquele que obedece, aquele que é humilde, né? E que realmente obedece ao Pai. Mas eu quero tirar um pouquinho aqui essa elevada ênfase e trazer um pouco mais a ênfase na amizade. Porque se a gente fica com elevada ênfase ou demasiada ênfase na obediência, as nossas interações com Deus
muitas vezes podem se tornar robóticas ou até semelhantes a soldados, né? Sim, senhor, não, senhor, né? E não é isso. Deus, ele quer, lembra lá, ele quer se relacionar com o homem, então ele quer ter amigos, ele quer filhos amigáveis, ele não quer escravos que ele fala, faz isso, sim, senhor, vou fazer, ele faz, não, senhor, sim, senhor, né? Não somos robôs, não somos soldados, somos filhos, obedientes, sim, mas somos filhos, e um filho, ele se relaciona com o pai, ele abraça o pai, ele ama o pai, né? Ele recebe carinho do pai. Quer ver um exemplo que eu gosto muito? Vamos pegar aqui o rei da Inglaterra. Na Inglaterra, um dos poucos países que ainda tem uma monarquia, um rei, né? Esse rei da Inglaterra, muito conhecido, ele tem poder, ele governa uma nação, né? A maioria dos ingleses lá vê esse rei como uma autoridade distante, né? Talvez jamais terão a oportunidade de conhecer o rei face a face, né? É uma autoridade, eu obedeço, eu honro, mas é uma autoridade distante, né? Talvez eu nunca vou ver face a face. Agora, o rei, ele tem filhos, e os seus filhos, que são os príncipes da Inglaterra, além de reconhecer também em sua autoridade e servir o pai com obediência, eles se relacionam como filhos, conversam, abraçam, pedem conselhos, né, sentam na mesa para jantar. Então, é mais ou menos isso, né? Nós não vamos nunca deixar de obedecer ou de reconhecer a autoridade do pai, a autoridade do rei sobre nós, e nem mesmo deixar de servir, né, com obediência, com humildade. Só que essa servidão, essa obediência, esse servir, ele também pode ser recheado de um relacionamento de amizade, né? E é isso que Deus quer trazer, né? Quando ele resgata através de Jesus essa paternidade, né? E nos faz ali novamente filhos, né? Vamos lembrar que escravos obedecem por medo, né? Filhos obedecem por amor. Então, começa por aí, né? Eu obedeço uma ordenança bíblica com medo de ser penalizado, de perder minha salvação, ou de ser julgado, né? Até mesmo pela igreja, ou eu obedeço por amor, né? Se eu obedeço por amor, eu meu filho, eu faço tudo o que eu estou aqui na Bíblia porque eu amo a Bíblia, eu amo servir ao meu pai, eu amo estar com ele, não é por medo das consequências, né? Então, são esses detalhes que a gente tem que ir ajustando na nossa identidade do reino, né? Nós não somos apenas soldados da cruz, já falamos, somos herdeiros desse trono, né? Romanos também, Paulo cita, a gente citou aqui Gálatas, mas Romanos 8, por exemplo, Paulo fala lá, 8:17, né? Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, somos co-herdeiros com Cristo, né? Essa é a dinâmica, essa é a herança, né? E é interessante porque a criação, ela sabe muito bem quem nós somos, os anjos sabem muito bem quem nós somos, né? Eles nos servem, eles operam em nosso favor, né? O diabo sabe muito bem quem nós somos, porque quando nós vamos em nome de Jesus, ele bate em retirada e sai de perto, né? Muitas vezes somos nós mesmos que não sabemos quem nós somos, então nós precisamos descobrir essa identidade, viver essa identidade, né? Tem até um versículo da Bíblia que às vezes as pessoas se confundem, quando Paulo ele vai falar sobre a questão do pecado, né? Lá em Romanos 7, nos versículos 19 e 20, ele fala, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que quero, esse faço, né? E se não faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então as pessoas às vezes usam esse versículo para se justificar, para dizer, olha aí, eu sou pecador mesmo, o pecado habita em mim, então não adianta, eu vou acabar fazendo o mal que eu não quero, né? Fazer o bem vai ser difícil, mas vamos lá, faz parte da minha natureza. Não, vamos interpretar corretamente o contexto da passagem. Paulo está explicando que por nós mesmos e pela lei, sim, já estamos condenados. No entanto, imediatamente no capítulo 8 de Romanos, estamos no capítulo 7, vai ler o capítulo 8, ele ensina que para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. É exatamente o que ele fala. Portanto, se nós falamos por aí, eu sou pecador, não tenho poder para controlar minha natureza pecaminosa, isso é o quê? Isso é uma mentira que o diabo colocou na nossa mente para nos desviar do projeto, para anular a nossa identidade. E o que mais o diabo ataca hoje é a identidade do crente. Ele quer confundir a nossa mente para a gente não ter esse poder de filho, para a gente não se sentir filho,
para a gente não se sentir príncipe, para a gente se sentir diminuído, porque a gente, quando está diminuído, a gente passa a delegar poder para ele, novamente, né? A gente se diminui e ele cresce, né? Ao invés do Espírito crescer em nós, nós crescermos e ele diminuir, né? Então, o Espírito Santo, ele nos traz a verdade, né? Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, também 13 e 14, né? Em quem também vós, depois de ouvistes a verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, né? Então, nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Até o resgate da sua propriedade, né? Estamos selados pelo Espírito Santo. Então, o discípulo de Jesus, selado pelo Espírito Santo, acidentalmente pode pecar? Claro que sim, todos nós, acidentalmente, podemos pecar. E nesse caso, o que nós fazemos? Imediatamente vem o arrependimento. Imediatamente a gente vai aos pés de Jesus, aos pés da cruz, pede perdão, pedimos perdão para aquele a quem ofendemos, pedimos perdão ao Senhor, né? Ajustamos a nossa rota e o arrependimento, né? Vamos lembrar, não tem volta para aquilo lá, não é que eu vou ficar o tempo todo me arrependendo e pedindo perdão, me arrependendo, não. Arrependimento é metanoia, né? Mudança de rumo. Então, errei acidentalmente lá, cometi um pecado, né? Cometi uma mentira, pisei na bola, né? Fiz alguma coisa errada, né? Me desviei ali por alguma questão. O Espírito Santo que está em nós, que é um selo em nós, ele vai nos cobrar, imediatamente a gente vai corrigir essa rota, ir para o arrependimento, para o perdão, e a vida que segue, você vai avançando, salvo em Cristo, né? Porque a gente crê que o batismo do Espírito Santo está sobre nós e a gente vai vencer, né? Todos esses acidentes pecaminosos que vierem pelo caminho, né? O Paulo em Romanos, ele fala também que nós somos sepultados com ele pela morte do batismo. Então, assim como ele foi ressuscitado, nós ressuscitamos com ele em novidade de vida. Então, é essa ressurreição da novidade de vida, né? O pecado já não nos governa mais, né? A gente que tem que governar ele e eliminar ele, expulsar ele e saber, né, seguir avançando, né, com o Senhor. Tem até uma passagem, né, Pedro e João, quando eles chegam ao túmulo vazio ali, logo após Jesus ressuscitar, eles chegam correndo ali, os dois, e os irmãos vão lembrar ali que o manto do corpo estava intacto, né? Então, o manto do corpo estava intacto, mas o que cobre o rosto estava parcialmente dobrado, né? Então, olha que interessante, detalhe que parece assim que não tem muita relevância, mas lembra que a gente falou? Quem é o corpo, quem é o cabeça? Então, o cabeça, que é Cristo, ressuscitou, vive por nós, está ali dobradinho, né? O que cobre o rosto, então ele ressuscitou, tá? Agora ele espera que o seu corpo, a igreja, assuma a identidade de filho, também ressuscite com ele na cruz, né? Possa tomar posse daquele manto que estava ali intacto. Ele fala assim, ó, eu já fiz aqui a minha parte, eu ressuscitei, está aqui dobradinho o manto, está aqui cobradinho o que cobre o rosto, mas o manto aí agora é com vocês, o corpo agora são vocês, né? Então, Jesus espera que a igreja realmente ressuscite com ele para governar nesse reino, né? Aliás, falando de João, né, o apóstolo João, ele tinha uma identidade em Cristo muito clara, né? O discípulo, a Bíblia diz que era o discípulo a quem Jesus amava. E depois de um tempo, eu não tinha me dado conta, né? Mas às vezes a gente para ler um pouco mais em detalhe a Bíblia, e sabe quem que chamou ele assim? Ele mesmo. Ele está lá no Evangelho de João, ele mesmo escreveu e disse, o discípulo a quem Jesus amava. É uma autorreflexão dele, né? E por que e essa expressão ela aparece 6 vezes na Bíblia, né? No mesmo Evangelho, né? E por que será que porque ele tinha certeza de que ele era um amado de Cristo, ele era filho, ele tinha certeza da sua salvação, ele tinha certeza, né, de que ele estava cheio da graça, do poder do Espírito. Então, ele se sentia amado do Pai, ele se sentia amado de Jesus, né? Então, ele comprou realmente, ele tomou posse daquele corpo, né, que foi entregue lá na cruz, né? O próprio Jesus, quando nos ensina a orar, lá em Mateus 6, né, Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, ele fala, venha o teu reino, faz tua vontade na terra como no céu. Então, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, ele fala, Abba, Pai, ó, Pai nosso, então chama de Pai, estabelece uma relação paternal com o Criador, né, e nesse mesmo texto ele já abre caminho para a gente entrar, né, nessa questão da autoridade, porque ele fala assim, ó, quando vocês orarem, vocês vão dizer, venha o teu reino, faça na terra como é no céu. Então,
Você veja que o próprio Jesus, ele está nos ensinando a orar assim com Deus. Às vezes as pessoas têm medo, falam assim, puxa, mas como é que eu vou falar assim com Deus? Chegar e falar, Deus, faz, né? Eu declaro cura, eu declaro, né, uma porta de emprego aberta sobre a vida dessa pessoa. Como é que eu vou falar assim com Deus? Que autoridade eu tenho, né? Deus, né, todo-poderoso, claro, e ele e continuará sendo por todo sempre. Mas o próprio Jesus, né, ele fala, ele nos ensina a declarar, venha o teu reino, seja na terra como no céu. Ele mesmo nos ensina a ser incisivos e mostrar que a nossa palavra no nome de Jesus tem poder. A nossa palavra no nome de Jesus move montanhas. A nossa palavra no nome de Jesus, a nossa oração no nome de Jesus, ela tem o mesmo impacto e a mesma relevância da oração que Jesus fazia pelos enfermos, do poder que Jesus manifestava quando esteve na terra. Porque vamos lembrar, Jesus era o Filho de Deus, mas o ministério dele, terrenal, foi humano. Jesus era homem, como eu e você. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e que não pecou, e que tinha poder e autoridade, porque conhecia muito bem sua identidade com o Pai. Então, tudo que ele fez, ele não fez como filho de Deus, ele fez como homem. Então, se ele fez, ele deixou o exemplo. Eu e você também podemos fazer. Por isso que ele fala, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Né? Por isso que ele fala, vocês agora são filhos, vocês têm poder, né? Ir de pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônio. Ele está falando, ó, tudo que eu fiz, faz igual agora. Né? Então, muito forte esse ponto aqui da identidade, a gente realmente comprar, né, essa visão de identidade. E para passar aí, antes de passar para a parte de autoridade, queria um último exemplo, né, que me chamou a atenção esses dias até, eu estava lendo o Evangelho de João, e aí, lendo aquela passagem que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, né, quando ele começa a dizer eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, né, várias vezes que ele repete lá o eu sou, e quando ele fala, eu sou a luz do mundo, né? Então, a gente guarda isso muito forte. Ele é a luz do mundo, aquele que veio para iluminar as trevas, para vencer o pecado, para trazer luz, né? A escuridão do pecado, das trevas. Mas lá no Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, quando ele está ensinando os seus discípulos, o que ele fala? Vocês são a luz do mundo. Você vê que interessante, ele fala, por um lado, eu sou a luz do mundo, mas lá no Sermão do Monte ele fala, vocês são a luz do mundo. Então, veja como ele se equipara a nós, né? E várias vezes ele ensina os seus discípulos, e a todos nós hoje, a entender que nós estamos, na altura de Jesus, na sua condição humana. Obviamente, não estamos na altura de Jesus na sua condição divina, ele é Deus, né? Mas na sua condição humana, e ele foi homem por 33 anos aqui na Terra, e durante o seu ministério, quando ele operou ali, durante todo esse tempo ele foi homem como nós, então ele se iguala, ele fala, eu sou a luz do mundo, vocês também são a luz do mundo, porque vocês são igual a mim, como homem, cheios do Espírito Santo, né? Então é muito, muito forte a gente entender essa identidade, né? Filhos do Pai, e um filho se relaciona com o Pai, se abraça, se abre, conversa, né? Muitos, às vezes, têm dificuldade de associar sua paternidade com Deus, porque tiveram uma experiência ruim na paternidade terrenal, ou seja, a referência terrenal de pai, às vezes ela é ruim para algumas pessoas. Então, isso pode acontecer, não sei se é o caso aqui de alguns dos irmãos, mas às vezes a gente tem que entender que a pessoa tem dificuldade de ver Deus como pai, porque a experiência dela com o pai terrenal foi tão ruim que ela não consegue achar que Deus pode ser ruim assim, né? Então, isso tem que ser trabalhado, tem que ser conversado, né? Tem que ser resgatado na vida dela, porque foi, né, um laço de Satanás aí para realmente roubar essa identidade de filho, né? Porque nós temos que nos sentir filhos de Deus e conviver com Ele como filhos, conversar com Ele todos os dias, abrir o nosso coração, pedir conselho, pedir ajuda, pedir que nos ensine, que nos proteja, né? Então, é a relação diária de pai e filho, né? E também de filho herdeiro, que é príncipe, e não de escravo do reino. Então, vamos lembrar, estamos num reino, e nesse reino não somos mendigos, né? Não somos escravos, mas somos príncipes. E aí que eu vou entrar um pouquinho agora aqui na questão da autoridade, né? Também usando apenas um versículo, né, que diz novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, ele está transmitindo
uma autoridade, né? Ele está transmitindo, assim como o Pai me enviou, com toda a sua autoridade de Deus, eu envio vocês, eu transmito essa herança, eu transmito essa autoridade, né? E aí que eu falo, né, aqui que a gente tem que separar crentes mendigos de crentes príncipes, né? Se a gente assume a nossa identidade de herdeiro do reino, então precisamos atuar como príncipes, né? Muitos confundem como soberba, arrogância, falta de humildade, né? Mas isso não foi minha ideia, não foi nossa ideia, é a vontade de Deus, né? Eu diria que a arrogância aqui seria não fazer a vontade soberana de Deus. Falta de humildade aqui seria achar que a gente sabe mais do que Deus. Para dizer, não, eu não sou príncipe, não, eu sei mais que Deus. Ele quer que eu seja príncipe, mas eu sei mais que ele, eu sou mendigo. Isso é ser arrogante, isso é ser teimoso, isso é faltar humildade, né? Então, quando você é humilde, é aceitar a condição que Deus, o soberano e conhecedor de todas as coisas, entregou nas nossas mãos, né? De sermos realmente príncipes desse reino e assumir essa autoridade, né? A Bíblia é clara, e Deus, na condição de Criador e Pai, nos colocou na posição, então, de príncipes desse reino, né? E isso tem que ser, então, meus irmãos, uma verdade na nossa vida, né? Dizer que você mesmo, como eu falei, né? Eu sou um pobre servo, incapacitado, mergulhado na lama do pecado, né? Que precisa implorar diariamente pela misericórdia de Deus, né? Nós estamos aí negando o que Jesus fez na cruz, né? Misericórdia e graça já foram derramadas no sangue de Jesus. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, já veio misericórdia e graça, já veio perdão. Uma vez que você tomou posse disso, já foi adotado como filho, já foi feito príncipe, herdeiro do trono, tá pronto, tá feito. Assuma a posição, né? Príncipe, herdeiro, e conviva agora no reino, né? Eu sempre brinco, já imaginou você adotar uma criança, né? Não sei se alguns irmãos aqui têm filho adotado, mas imaginou você adotar uma criança, registrar, colocar o seu sobrenome nela. Todos os dias, ele olha para você, dizendo que ainda é um pobre órfão, perdido, abandonado, né, que pedia esmolas, né? Como é que você se sentiria? Né? O que você diria para ele? Você fala, não, filho, você já tem minha marca, eu já te adotei, você é agora um membro da nossa família, você tem meus sobrenomes, tem minha marca, viva essa identidade, assuma essa autoridade. É isso que Deus quer fazer conosco, né? Ele nos adotou, e não quer que a gente ficar ouvindo de nós o tempo todo lamentação, sou um órfão, perdido, abandonado, estou aqui pedindo esmola. Não, ele quer, viva essa autoridade, viva essa identidade que eu te dei. Eu te adotei já, você é meu filho agora, né? Interessante que Jesus, quando ressuscita Lázaro, né, imediatamente ordena que ele removesse a venda, né? Então ele sai ali, depois de 4 dias, Jesus ressuscita Lázaro, ele sai ali, Jesus fala, remova a venda, retire a venda, né? Sabe por quê? Um homem ressuscitado por Jesus, adotado como filho por Deus, feito príncipe de um reino, ele não pode andar pelo mundo como se fosse uma múmia. Ele precisa tirar a venda, ele tem que andar como filho, como príncipe. Né? Então, você veja que é muito sério, porque a autoridade, quando ela não é absorvida, quando ela não é vivida, quando ela é anulada em nós, quem passa a governar? De novo, Satanás, o nosso inimigo que está ali como leão rugindo ao redor, né? O enganador, o mentiroso, dizendo, não, você tenha medo, né? Não tenha fé, tenha medo, porque se tiver medo, você está adorando Satanás, né? Não tenha fé, não tenha autoridade, não ore com autoridade, ore como se você estivesse morrendo, como se você estivesse implorando, como se você não tivesse poder para fazer absolutamente nada. Né? Então, o Satanás ele vai tentando quebrar essa nossa identidade, quebrar essa nossa autoridade, e aos poucos ele vai afastando, né, a igreja do reino, a igreja que tem o corpo de Cristo, que foi chamada, que tem uma missão, que tem um propósito. Né? E eu gosto muito lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 28, Jesus ele está falando de João Batista, né? E ele fala que de nascido de mulher não há maior do que João Batista, né? Vou até ler aqui para os irmãos para exemplificar bem, ó, Lucas 7:28. Se a gente ler na íntegra aqui o versículo, é sempre bom, né? 7:28. Vamos lá, ó. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João.
Não, esse é o 29, não. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, Lucas 7, versículo 28, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha que interessante, eu sempre li esse versículo e eu falava, cara, João Batista é o cara, né? O próprio Jesus falou que de nascido de mulher não tem igual a ele. Só que vamos entender direito aqui, ele está falando que o menor no reino é maior que ele. Ele está falando, meu querido, se você, se eu, você, cada um de nós aqui, assume essa identidade de filho, assume essa autoridade de príncipe, é cheio do Espírito Santo, né, coisa que João Batista não pôde viver, nós seremos maior do que João Batista, porque nós temos uma autoridade que Jesus mesmo nos deu na ressurreição. Coisa extraordinária. João Batista, ele é exatamente a quebra da velha aliança, né? Um grande profeta, o último dos grandes profetas, né? A quebra da antiga aliança, da velha aliança, para o nascer de uma nova aliança. Ele morre decapitado, é a cabeça de João Batista sendo decapitada para que o cabeça, Cristo, pudesse nascer junto da igreja e governar essa nova aliança junto do seu corpo, junto dessa igreja que agora conhece a sua identidade, a sua autoridade. Então, coisa extraordinária. A Bíblia nos dá muitas sugestões, né, de como realmente a gente precisa entender essa identidade, a gente precisa tomar posse dessa identidade e dessa autoridade que ele nos deu, né? E o tempo todo, né? Lucas 11:20 também nos fala desse poder, né? 11:20, olha a autoridade aqui. Jesus falando, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juiz sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então ele está falando, ó, se eu faço isso pelo poder de Deus, chegou o reino até vocês, façam também. Eu transmito essa autoridade, né? Expulse esses demônios que estão incomodando a sua casa, expulse essa legião de demônios que está atormentando muitas vezes a mente da família, está tirando a paz do lar, tá fazendo a gente esquecer o nosso verdadeiro propósito, nosso verdadeiro chamado, está nos fazendo mergulhar no momento, né, de perseguição, de lutas, uma luta atrás da outra, enfermidade, trabalho, e vamos expulsar e dizer, não, eu governo com autoridade, e podem vir dias difíceis, podem vir situações complicadas, mas em nome de Jesus a autoridade está comigo, porque eu sou filho, e como filho eu sou herdeiro, então eu tenho minha identidade clara, e eu vou governar, né, sobre potestades, sobre principados, a gente vai falar disso na próxima aula, como que a gente governa, então. Porque agora vem essa questão, ok, mas como que eu governo, então? Porque essa autoridade, meu querido, não é minha, não é tua, não é pelo conhecer da Bíblia que a gente vai ter mais ou menos autoridade. A autoridade é dada pelo Espírito Santo. A única forma de exercer a autoridade é uma autoridade que seja sobrenatural, né? Uma autoridade que realmente nos leve a uma condição além daquilo que a gente pode fazer na nossa natureza, né? E é exatamente aí, né, que eu queria fazer esse gancho, encerrando, trazendo só uma dica, né, ou um exemplo, né, do que é esse sobrenatural, que tá lá em Mateus 14, quando os discípulos ali estão no meio daquela tempestade, né, Jesus estava orando, eles saem de barco, ali estão no meio daquela tempestade, e de repente Jesus vem andando sobre as águas, ao encontro do barco, eles olham para aquele barco, eles não sabem ali se é um fantasma, o que era, né? Entra o medo, entra a insegurança, né? Olha só como, né, Satanás vai agindo, né? E aí, quando eles veem que é Jesus, o mestre, aí Pedro se aproxima ali, né? E fala, Jesus, se é você, né? Me chama aí para ir, né, até você. E ele fala, venha, Pedro, pode vir. E a Bíblia diz que Pedro ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas, né, até Jesus, ele dá uns passos ali sobre as águas, imagina que coisa extraordinária que viveu Pedro ali, de sobrenatural, algo sobrenatural, né, os demais discípulos olhando tudo aquilo, né, e aí, de repente, bate ali um medinho em Pedro, ele olha ali pro vento ali, começa a ficar com medo e começa a afundar, Jesus segura ele pela mão, né, mas você vê que é interessante essa experiência,
Por muitos anos, né, eu ouvi às vezes pregações que diziam, não, você veja só, Pedro saiu do barco, por isso que ele afundou, né? Então, o barco é a igreja, você não pode sair do barco, porque senão você afunda. Não, meus queridos, Jesus mesmo falou, vem, Pedro, vem. Aí a gente vê a diferença de duas igrejas, uma igreja que está fechada nela mesma, achando que eu vou ficar no barco, que o barco salva, e não vou sair daqui, vou esperar Jesus voltar até o meu último dia, vou ficar aqui fechadinho nesse barco, né, torcendo e sofrendo para que ele não afunde, né, e aquela igreja que com ousadia, com identidade, com autoridade e com o poder sobrenatural, ela ousa pisar nessas águas turbulosas desse mundo e desse reino para ir ter com Jesus e com autoridade exercer junto dele o sobrenatural. Então, o nosso convite aqui é para ser essa igreja, uma igreja que conhece a sua identidade de filho, uma igreja que exerce a sua autoridade de príncipe de um reino, e uma igreja que vai exercer essa autoridade, aprendendo a andar no sobrenatural. E a próxima aula vai começar com esse foguete aí, né? Para vocês já ficarem curiosos do que eu vou falar nesse foguete, que vai ser a terceira aula, né? Como que eu devo agir no reino? Como você deve agir no reino? A dica já ficou, sobrenatural, de maneira sobrenatural. Uma igreja que não tem o sobrenatural é uma igreja que está presa dentro de um barco, com medo de botar o pé para fora, com medo de ser reino, com medo de ser luz nas trevas, com medo de ser sal na terra, com medo, e Satanás só celebrando que essa igreja ela não sai de jeito nenhum. Mas a igreja que vive o sobrenatural, que conhece o Espírito Santo, que conhece o seu poder, que conhece a sua a paternidade de Deus sobre ela, sua identidade de filho, sua autoridade de príncipe, essa igreja ela está saindo, essa igreja ela está pregando, essa igreja ela está curando, essa igreja ela está expulsando demônios, essa igreja ela está incomodando Satanás, essa igreja ela está fazendo a diferença na sociedade. E essa é a igreja que nós queremos ser, até o dia que Jesus voltar, para que quando ele volte, que ele não nos encontre lá no barquinho preso, ele nos encontre no campo missionário, ele nos encontre jogando sementes, ele nos encontre multiplicando seus talentos. É essa igreja que Jesus espera encontrar no grande dia do arrebatamento. E nós, na terceira aula, vamos entrar. Como que eu posso ser essa igreja? Como que eu posso ser e viver o sobrenatural de Deus todos os dias da minha vida, junto dessa minha natureza humana que eu carrego? Feito? Estamos no tempo. Cravo, passo a palavra para Glória a você Deus, e abrimos aí. aleluias, glórias a Deus por isso. Está super no tempo e muito além de uma expectativa que nós pudéssemos ter aqui. E como sempre, eu estou aqui fazendo as minhas anotações, que depois eu quero deixar aqui registrado um pequeno comentário meu, e no sentido de que a cada dia eu me convenço mais e mais do acerto dessa sua percepção, dessa sua tese, dessa sua visão, dessa sua interpretação. Cada dia eu me convenço mais, e eu estou anotando aqui, e realmente é muito interessante. Mas eu quero ouvir primeiro os irmãos. Nós estamos agora em 20 horas e 58 minutos. Estávamos ainda com 22 pessoas presentes, mas agora temos 18, não tem problema, alguns saem, voltam, saem, não importa. A questão é que o recado está sendo dado, vai ficar registrado aqui, obviamente. Então, eu quero agora deixar aqui a palavra para os irmãos. Eu vou... Cadê? Eu vou conceder aos irmãos uns poucos minutos para que cada um, que seja breve, faça a sua colocação, da sua percepção ou da sua dúvida. Se for uma dúvida, eu peço a todos vocês, por gentileza, para levar a sua dúvida lá para o grupo. E aí a gente vai marcar o pastor Rafael, e no tempo que ele tiver, então ele vem e vai trazer
as respostas e os esclarecimentos. Ok, pessoal? Então, aqui agora você passa a sua percepção, começando com o pastor Albino. Amém. Glória a Deus, né, professor Cravo? Que mencionar, né, acerca disso, maravilha de ilustração da palavra, um entendimento que muito nós precisamos, né, de estarmos atentos a ele, o chamado de príncipes, de sermos filhos do rei, de compreendermos essa nossa posição dentro daquilo que foi o chamado que o Senhor realizou para a nossa caminhada na sua presença. E eu me lembrei, Rafael, de uma palavra mencionada lá pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele falava de um autor, de um palestrante, no início do Evangelho, que dizia isso, que ainda que você fosse convidado pela rainha da Inglaterra para ser primeiro-ministro da Inglaterra, o seu chamado para ser ministro do reino supera tudo isso, né? Você é o ministro da palavra, o ministro, né, do reino eterno. Então, assim, achei muito profundo, muito propício, né, principalmente para o nosso momento, essa palavra, e certamente cria a expectativa que muitas coisas maiores e melhores ainda estão por vir. Estamos aguardando em oração e grandes bênçãos o Senhor tem preparado para nós, com certeza. Aqui já o nosso agradecimento, né, aos companheiros por dedicar esse tempo aí para compartilhar conosco coisas tão profundas e num momento tão propício, nos erguermos da nossa condição e nos mostrarmos tudo aquilo que nós podemos exercer e o Senhor nos delegou a autoridade para fazer, né? Glória a Deus, o Senhor continue abençoando aí. E Amém. continuemos Amém. aí, professor. Amém, amém, amém. Quem mais deseja se pronunciar, falar alguma coisa? As irmãs que estão aí presentes. Pastor Mário, eu não sei, porque o pastor Mário está ali, está só ouvindo, e não sei se ele tem condições. Se tiver, glórias a Deus por isso, ele está trabalhando, né? Aí é complicado. Mas os demais que quiserem aí, é só levantar a mãozinha aí por vez, para a gente poder, então, organizar um após o outro. E para você falar aí aquilo que realmente está aí fervilhando na sua mente. Aí, agora tem um sababa aí do pastor Mário aí. Tem um sababa que está tudo bem aí, glória a Deus. Então, alguém quer falar, irmão Isaac? Ninguém, né? Então, se ninguém quer falar, falo eu. Irmão Isaac, vai falar? Microfone. Para nos aproximarmos mais e mais das coisas do Senhor. Repete aí, irmão. Entendimento. Repete. E esse entendimento nós precisamos, porque muitas das vezes o pastor falou com muita sabedoria, nós temos medo de fazer a obra do Senhor, medo do adversário. Até com todo respeito e admiração pelo Senhor, também o Senhor me perdoe, mas o diabo significa promotor, acusador, não é mesmo? Não é isso, pastor Carlos? É verdade, amém. Me perdoe. Vamos lá. Nada, tem que perdoar. O diabo significa acusador. Promotor é aquele que fica acusando. Ele quer colocar de qualquer forma a culpa daquele. Mesmo que ele não tenha culpa, o intento dele é isso. É o adversário que faz esse papel, nos acusando, ou você não é nada. E você não é nada, para com isso. Nunca você vai herdar nada disso.
Então, aí, o intento dele é esse, é nos tirar, como diz a expressão bem aí de fora, nos tirar da jogada, né? Nos colocar de lado. E nós não, nós temos que ser ousados, falar do Evangelho e não desafiá-lo, porque ele não é nada. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós somos príncipes desse reino. Não é mesmo? Amém, amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado pela sua participação, irmão Isaac. Amém. Vamos lá para Fátima Antero. Fátima, tem alguma coisa que você queira falar, que você queira colocar? Bom, pastor, é a primeira vez que eu participo, né, na segunda-feira, uma bênção maravilhosa. Eu acredito que tudo que o nosso irmão Rafael falou há uma chancela do próprio Espírito Santo de Deus, que o guiou, que o fez com que fosse clara as suas palavras, fossem assim entendíveis, né? Se é que existe esse termo, houve um entendimento perfeito. E a igreja ela precisa tomar posse de fato da sua autoridade em relação ao adversário. Tudo que os irmãos já falaram aí. Então é uma bênção. Vou procurar estar. Quando deu 8 horas, eu estava colocando os pés em casa, então foi uma correria aqui para ligar, para eu entrar. Mas a palavra, a revelação acima de tudo, quando ele disse que foi necessário decapitar a cabeça de João Batista, o último profeta, para que o Senhor Jesus fosse o cabeça da igreja, né? Então, que desapareçamos nós e que mais e mais o Senhor apareça. Então, isso é maravilhoso. Tive grandes experiências, o pastor Cravo sabe, nesse final de semana, na busca da palavra, naquilo que é o melhor, que é mergulhar na palavra. E acredito, esse grupo aqui, nós estamos, assim, realmente sendo favorecidos pela bênção de Deus, por estarmos juntos, unidos, né? Independente de estarmos cada um no seu cantinho, mais online, mas em espírito e em verdade estamos aqui para aprender um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor por esse grupo, pelas vidas e por tudo que o Senhor tem permitido nós vivenciarmos. Amém. Glórias a Deus. Foi muito bom, gostei, fiquei muito feliz pelo evento. Lotadaço de gente. Fui hiper bem recebido. O pastor lá, muito carinhoso, muito atencioso. Mandou um abraço para o pastor Albino também. Enfim, foi assim bacana, bacana. Várias representações, os grupos das irmãs de várias igrejas. Eu contei ele pelo menos uma meia dúzia, mais ou menos, e até reencontrei um pastor lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, da minha época, que eu tive lá e tal, e fiquei muito feliz mesmo. E a Igreja do Céu, né? Até não é à toa que fica bem no alto, né, Fátima? Quase caindo. Quase caindo, né? Glória a Deus aí. Mas nós vamos fazer os nossos eventos também, se Deus quiser. O pastor Albino está aí já estruturando um simpósio local, a gente vai fazer aqui na ocasião apropriada, a gente vai começar a entrar aí nessa vibe de estar interagindo com os irmãos. Então, isso aí é muito importante para a gente ter crescimento, ter relevância também na comunidade eclesiástica aí. Saudando o pastor Carlos Almeida, acabou de entrar agora, que é o nosso pastor lá de Lima Duarte. É o cara, né? Lá de Lima Duarte. Fala aí, Carlos. Está podendo falar? Graças e paz a todos aí. Desculpa o meu atraso. Hoje eu fui para o centro da cidade para fazer o exame, para ver se fazer uma profilaxia, para ver se tem catarata. E vim com aquele negócio no olho, vendo tudo o contrário aí. Foi uma coisa. Sorte que a minha esposa dirige também, então foi assim um atalaia na minha vida. Mas, mesmo atrasado, mas cheguei, amado. Amém. Graças e paz a todos. Glória a Deus. Desculpa coisa nenhuma, eu vou espremer teu dedo na gaveta depois. Vamos lá. Claro. Gente, eu tenho muita liberdade com o Carlos, eu falo assim com ele, porque já perdi até a conta do tempo que eu conheço
esse abençoado aí. Quem mais quer falar? Edmilson. Fala aí, Edmilson. Seu microfone está desligado, irmão. Isso. Agora foi. Paz do Senhor a todos, amados. Só uma colocação aqui que foi. Eu fiquei maravilhado aqui no finalzinho que o pastor Rafael citou o exemplo de Pedro ali no barco, né? Na hora que ele se afundando ali, né? Teve medo, né? Justamente ontem, após o culto, a gente teve uma reunião, eu, mais as irmãs, os irmãos, para falar a respeito disso mesmo, que não adianta querer fazer a obra só dentro do templo. Nós precisamos sair, né? Sair para o campo. Como o pastor Rafael referiu, o mar, né? O mar agitado. Nós temos que sair para o mar agitado. E isso aí foi interessante, fiquei maravilhado com essa colocação dele. E eu nunca parei para pensar, para observar o sentido dessa passagem. Foi muito maravilhoso e é mais um aprendizado que eu tive aqui hoje e, né, justamente ontem nós falamos sobre isso. Não podemos ficar, que a obra de Deus não está só dentro do templo, quatro paredes, tem que sair para fora. E as irmãs estão, principalmente as irmãs estão empenhadas em mudar mudar o estilo, né, mudar para melhor, para evangelizar, para ir para o campo, convidar, né, fazer a igreja prosperar, mas prosperar, né, em nome de salvos, né, anunciar o evangelho, o ID, né, praticar o ID. Aí isso eu tenho ficado muito maravilhado e os irmãos aí coloquem, né, nas suas orações o meu ministério aqui, João Molevade, a igreja de João Molevade, para que o Senhor possa Amém. estar dando esta bênção. Amém, pastor? O Eterno vai Obrigado a te todos aí. abençoar muito. Amém. Só pela sua disposição de estar aqui junto, Amém. ouvindo, compartilhando, recebendo, para você poder depois compartilhar com as tuas ovelhas, com o teu grupo. Isso é extremamente Isso é louvável. Uma bênção importante. grande. Daniel, quer falar alguma coisa, meu irmão? Daniel. Olá, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Obrigado aí, pastor, pela oportunidade aí. Então, no meu entender aqui, eu só queria deixar para a igreja o seguinte, conforme ele disse, o ministério do diabo ele tem seu poder. Ele não é nenhum anjinho de luz que só faz bondade, não. Porque o crente, ele transforma, hoje ele tem um cargo, ele tem... Primeira coisa que ele coloca é o eu. Eu sou e eu faço. O inimigo tem paciência. Se ele não puder acontecer, ele envia outro. Então, a gente tem que colocar a vida em oração, andar debaixo de submissão, para ter uma execução da palavra na nossa vida, para a gente obter os ganhos de Cristo. Senão, vai andar, vai levar chicotada, vai levar tapa, vai ser envergonhado, porque eu passei por isso, por onde eu já passei, é complicado. Mas é isso aí. E crendo em Deus, é igual eu falei, se a gente conhecer a palavra e praticar, o céu rasga. Não tem monte, não tem... Tudo faz a diferença. É a palavra. Glória Tendo a a Deus. palavra, ser submisso, vai ser bom, vai ser tudo maravilhoso. Amém. E assim, agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Daniel. Daniel está me surpreendendo. Glória a Deus. Amém. Vai ser muito bom, estou com muita expectativa nesse grupinho aí, a turma da exegese, que a gente, depois vocês precisam votar lá o dia que fica melhor para vocês, tá bom? Aquiles, Daniel, Fátima, não sei se eu estou esquecendo de mais alguém aqui, vocês precisam, deixa lá no grupinho qual é o dia que vocês entendem que é melhor para vocês, para a gente poder fazer um trabalho diferenciado, porque segundas-feiras a gente tem esses dois projetos aqui. Amém? Fala, pastor Carlos. Você levantou a mão aí, irmão? Eu entendo que a igreja ela tem que exercer a sua missão na terra.
E a missão da igreja é estabelecer o bem-estar a toda a sociedade aonde ela está. Quando nós nos referimos com essa passagem de Pedro, eu tenho uma certa controvérsia a isso sobre Pedro passou por uma situação, mas ele tinha uma resposta para quem estava no barco. Às vezes o pessoal que estava no barco fez autocrítica a Pedro, sem fé, poxa, você... Mas ele poderia dizer para os outros, eu sou o único que andei com Jesus por cima da água. E ele foi estabelecido para ser a primeira pessoa a exercer o ministério da igreja, chamado pelo próprio Senhor Jesus. Porque a experiência que Pedro teve foi com seus erros. Pedro ganhou a sua experiência com seus próprios erros. E quando ele tomou uma posição tão séria, que ele, até no final da vida dele, ele colocou ali a posição pelo qual ele deveria morrer, com uma cruz de cabeça para baixo, que ele não era digno para morrer igual o mestre. Bem Mas lembrado. a igreja, ela precisa estabelecer isso. Qual é o propósito da igreja? Ela trazer o sal da terra, o sal e a luz. Porque isso é o ministério do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus instaurou o ministério dele, o que ele disse? Que ele ia dar vista aos cegos, ele ia implantar. Então, aí, quando a igreja ela pega esse amor pelo ministério do Senhor Jesus, ela vai ter um crescimento com maturidade espiritual. E é isso que a ICR está fazendo. É isso que os pastores estão fazendo. Quando entra para o aprendizado, que está agora diante de nós, a igreja ela começa a ser uma igreja mais madura, mais natural, mais parecida com o Senhor Jesus, e fazendo justamente aquilo que o Senhor Jesus deixou. A igreja ela não precisa fazer mais do que ela faz. Ela precisa entronizar paz, trazer a paz do Senhor Jesus para a Glória a terra. Deus. Esse é o meu Amém. grande verbo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Carlos Almeida. E claro, lembrei quando o pastor falou aí do sal, né? Quanto mais sal a gente for nessa terra, mais sede a sociedade vai ter do avivamento. Olha só. Né? Então vamos espalhar sal, porque aí quanto mais sal a gente for, mais sede a sociedade vai ter. É bem isso mesmo. É um impacto. Por aí, é um impacto. Vamos lá. Aquiles, quer falar alguma coisa, Aquiles? Não? Podemos tocar, então? Alguma outra irmã quer falar? Lena. A Lena é nossa filósofa, né? Tem umas tiradas assim, fantásticas, Lena. Pastor, me dá Quase matou de rir outro dia, me deu até dor na barriga de tanto rir. Me permita falar uma palavra aqui. Não discordando do pastor sobre Pedro, Sim. Mas é interessante, Pedro realmente andou sobre as águas. Pedro, quantos milagres em nome de Jesus Pedro fez? Quantos? Mas interessante, faltando poucos momentos para Jesus ser crucificado, Jesus disse para ele, Pedro, o diabo quis peneirá-lo como se peneira um trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Quando te converteres, converta os seus irmãos. Olha só, o Pedro era convertido, faltando poucos momentos. Olha que interessante. Agora, eu fico pensando, e nós então, hein? Puxa, será que eu sou convertido? Pedro andou com Jesus, tudo isso, andou sobre as águas. Quantos milagres em nome de Jesus ele fez. E no momento... Se a gente fizer essa pergunta na igreja... Meu Deus! Amém, Pai celestial. Vai ter muita gente indo procurar psicólogo, psiquiatra. Onde eu estou? Qual a minha posição? Terapeuta, enfim, né, Edmilson?
Mas, amém. Então, vamos lá, irmãos. Deixa eu ver. Francisco, quer falar alguma coisa, irmão? Pai, Senhor. Opa, Amém. quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá? É do reino, né? Acho interessante que, assim, eu vejo um grande desafio, um maior desafio, a pessoa viver em unidade, né? Aí foi falado que o príncipe, né, das trevas, ele já foi julgado e condenado. E eu acho muito importante que a gente venha exercitar a nossa fé, porém também o exercício da misericórdia, né? Vivendo em unidade, só assim a gente pode sentir cabeça, né? A Bíblia diz que aquele que se isola, ou até de uma certa forma que quer se mostrar maior, né? Ele vai ficar sem contato, sem intimidade com o pai, né? E tem filhos, uns que têm mais intimidade com o pai do que os outros. Sim. E quando nós somos chamados, aqueles que às vezes vai pegando um pouco mais de intimidade, eles vão sendo até mesmo perseguidos, mas pela sabedoria de Deus para aprender também a exercitar a palavra, né? E amar até os inimigos. E eu Amém. vejo uma grande sabedoria de Deus nisso tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua participação. Fala, Aquiles. Rapaz, boa noite a todos. Pastor Boa Rafael, noite. eu queria agradecer, né, essa oportunidade aí. E, assim, eu tô impactado, né, com o que o pastor Rafael falou. Realmente é isso, né? Acho que é tudo isso que ele falou e mais um pouco. E eu costumo dizer que no dia, verdadeiramente, que nós conseguimos entender o que realmente é ser imagem e semelhança de Deus, nós seremos imparáveis. Tanto nós, membros, corpo, como a igreja. O dia que realmente nós conseguimos entender, porque na nossa vida tem muitos altos e baixos. Hoje eu creio, amanhã eu não creio, ou eu só creio um pouquinho, e aí eu coloco um empecilho, ou eu coloco um obstáculo, enfim. Mas no dia que verdadeiramente nós descobrirmos o que é realmente isso, ser imagem e semelhança daquele que fez todas as coisas simplesmente por meio da palavra. Ele abriu a boca e tudo se fez, do nada tudo se criou. Realmente, Glória a no Deus. dia que nós conseguimos entender isso, seremos imparáveis. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a todos os irmãos que contribuíram. Nosso Deus, glória a Deus, que maravilha, a gente que agradece a presença de vocês. Nós temos Paula Eduarda. Fala, Eduarda, quer falar alguma coisa, minha irmã? Ei, pastor, paz do Senhor, tudo Paz, bem? Paz tudo do Senhor, irmão. bom? Fica à vontade. Os irmãos, né, em nome de Jesus, falando aí algumas passagens da Bíblia, eu lembrei de uma frase que uma vez eu escutei um pastor falando que eu achei muito interessante. Aí lembrei que eu vou falar com os irmãos, que a frase era assim, se você ver a Bíblia apenas como uma espada e não como um alimento, você será apenas um soldado fraco com uma espada forte. Olha que coisa, hein? Escreve isso, bota lá no grupo, por favor. Amém. Vou colocar para os irmãos. É para fazer um mural essa, hein? Essa é para deixar no mural. Amém, Glórias, irmão. hein? Pai do Senhor, vou escrever ele para os irmãos. Faz favor, faz, bota lá que eu vou fixar no grupo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. É muito lindo, muito lindo. Vamos lá. Rafael, quer falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu vou dar aqui uma palavrinha minha aqui, porque não poderia deixar de falar. Eu tenho revisto muitos entendimentos que eu tinha. Aliás, essa era uma área que eu
olhei muito pouco para essa área, a área do reino de Deus, pode parecer brincadeira, mas eu sempre me ocupei mais com as doutrinas bíblicas básicas. E o reino é uma coisa assim muito profunda, como nós estamos vendo. Agora a gente está percebendo a profundidade desse tema e revendo, inclusive, até aquela velha percepção, o velho aprendizado que nós sempre tivemos de que Jesus veio para a salvação, especificamente para a salvação. Eu hoje entendo um pouquinho diferente desse entendimento, que o objetivo da vinda do Messias foi além disso. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus como o grande agente de ligação entre o homem e Deus foi para resgatar as chaves do reino. Por quê? Porque as chaves do reino escapuliram das mãos do homem. O objetivo de Deus é que as chaves do reino estivessem nas mãos do homem por causa do Éden, por causa de tudo aquilo que o homem foi criado. Então, nem Satanás, nem o mundo, mas a igreja. Então, a igreja ela foi criada para ser exatamente essa custodiadora, ela vem custodiar as chaves do reino. Com relação ao medo de Satanás, vou colocar aqui de uma forma muito simples. Satanás é uma figura condenada. Ponto. E qual é a visão que nós temos de condenação? Cadê a sentença dele? Está lá no Apocalipse. Você pode ler. Está lá a sentença, tudo direitinho. Mas por que Satanás está por aí, pastor, e tal? Porque ele está em liberdade provisória. Alguém já ouviu falar de liberdade provisória? A famosa saidinha. Ele está nessa. E durante esse tempo dura séculos, eras, mas ele está na saidinha. Esse tempo vai acabar. Quando chegar o dia do juízo, ele vai voltar de novo para a cela. Então, o que o vagabundo que sai nessas saidinhas pensa? Eu vou aprontar o máximo que eu puder. Então, veja, por isso que a estratégia dele é roubar, matar e destruir. É botar fogo no parquinho. É isso. Por quê? Porque ele sabe que ele está condenado, o tempo dele é limitado. Quanto mais estragos eu puder fazer, melhor. Eu vou enfraquecer, eu vou separar, eu vou criar racha. Então, veja, Satanás foi despojado de algumas prerrogativas que ele tinha. Por isso, a estratégia de Satanás é sempre a mesma: matar, roubar, destruir. E para quem ele direciona essa estratégia? Para o homem. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, ele deu ao homem algumas ênfases, ele deu ao homem poder, ele deu ao homem prerrogativas. Por exemplo, capacidade de gerar vida. Só o homem tem. Acesso ao trono através da obra do Messias. Usufruir das coisas que são exclusivas e particulares de Deus. Então, Satanás vem para dominar o homem e roubar todas essas prerrogativas que ele recebeu de Deus. Então, Deus, quando faz o homem, ele concede ao homem o quê? Ele deu para o homem duas prerrogativas. Interessante. Frutificar e multiplicar, sujeitar o mundo e dominar. Então, Satanás vem e ataca justamente no lugar onde a máquina funciona, que é aqui. Se isso aqui parar, o corpo para. Então, é daqui que parte tudo, os comandos do corpo, da mente, da vida, decisões, vitórias e derrotas. É aqui. Então, eu sempre digo, a mente é o lugar privilegiado da criação. É aqui que o ser humano é diferenciado dos animais. É aqui, não é no corpo. Então, veja, Satanás vem atacar a mente do homem e, atacando a mente, o que acontece?
Quem controla a mente, domina e sujeita. Como que você controla a mente? De várias formas. Mas, principalmente, através de ensino errado, herético, distorcido. Você leva a pessoa para lugares onde a pessoa não deveria estar. Você começa a distorcer, então, Satanás agindo dentro da igreja e fora da igreja. Mas na igreja ele não entra, você que pensa. Porque o indivíduo que está lá dentro, aqui fora, está dando mole. Está com a vida que nem queijo suíço, lotado de buraco. Então, Satanás vai só entrando, vai só entrando, vai só entrando. E esse indivíduo, o problema, irmãos, não é aquele coitadinho que grita, berra, urra, se contorce, baba. Né? Esse aí é o de menos. O problema é aquele que está endemoniado e ninguém vê. Ele está endemoniado aqui, ó. É aqui. E aí você só vai perceber nas atitudes, na arrogância, na falta de amor, no desrespeito. Esse que é o endemoniado, esse é que é o perigoso. E se nós não tivermos um discernimento muito grande, ele carrega uma multidão atrás dele, principalmente quando ele tem uma coisinha na mão chamada poder. Então, Satanás começa a influenciar essas pessoas. Porque se fosse o Espírito Santo que estivesse influenciando, se essas pessoas estivessem sob influência do Espírito Santo, teriam o quê? Domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade. Teria tudo isso. Tudo isso refletiria no comportamento dessas pessoas. Mas, no entanto, tem algumas, infelizmente, dentro das igrejas, que a gente não percebe isso dos comportamentos dessas pessoas. Então, veja, o objetivo de Satanás é usurpar do homem o poder e a autoridade que Deus deu ao homem. E aí, qual é uma das ações principais do resgate das chaves do reino? É a salvação. Aí entra a salvação. Aí a salvação se encaixa. Porque para resgatar as chaves, primeiro eu preciso salvar, eu preciso libertar, eu preciso tirar do cativeiro, eu preciso quebrar as correntes, eu preciso mudar a mente, eu preciso tomar conta desse lugar privilegiado. E aí o Espírito Santo começa a brigar. É o que está lá, Gálatas 5:22. O Espírito cobiça contra a carne cobiça contra o Espírito. Por que a carne, não Satanás? Porque carne, mundo, Satanás é a tríade do mal, a trindade do mal. São os três que agem associados. Então, o resgate das chaves do reino é uma coisa muito séria. Não é um ato, não é uma coisa à toa. O resgate das chaves do reino é um projeto, é uma estratégia, um processo. O pastor Rafael está colocando de uma forma brilhante e eu estou só colhendo as minhas percepções, revisando o meu entendimento. Então, primeiro, o Senhor vem, entra com salvação, faz parte de um projeto muito maior, conscientizar a igreja do ministério para fora, conscientizar as pessoas que a igreja não é só um ministério de quatro paredes, mas é um ministério amplo. Primeiro precisa resgatar, libertar, tirar esse homem desse cativeiro, libertar esse refém, para que esses libertos possam implantar a agência do reino na terra, a igreja, que é a grande embaixada do reino de Deus na terra. E fazendo isso, aí sim, o ministério para fora se concretiza, ganha corpo, ganha presença. Enfim, isso realmente dá algumas horas de explanação, mas é só que queria deixar registrado aqui a minha mudança de entendimento, porque foi muito radical, eu confesso. Obrigado, pastor Rafael, por isso, mas
a gente sempre está aprendendo. Amém, glórias a Deus. Você sabe então... que é só um comentário final, você sabe o que você falando, teve uma vez que a próxima aula nossa, a gente vai entrar ali, como eu falei, né, na questão da autoridade sobrenatural, porque é da onde vem, até teve o irmão, acho que foi o Daniel que falou, né, que para governar tem que ser no sobrenatural, é oração, é o jejum, aí começam a entrar as disciplinas espirituais que vão te ajudar a levar para o sobrenatural. E uma vez eu fui trazer um estudo, e o título da mensagem era o Sobrenatural de Deus, e o pastor falou, será que tem como mudar, que esse nome sobrenatural assusta um pouquinho, você vê como na mente o diabo consegue até confundir algo. Eu falei, mas a gente não serve um Deus que é sobrenatural, ou ele é um Deus que tem a mesma natureza nossa? Ele é sobrenatural, então, o que a palavra sobrenatural causou, né? Até no ponto do diabo confundir, assustar e fazer as igrejas até evitarem discutir o tema, né? E aí passam a ser igrejas legalistas que seguem, né? Somente princípios e regras, mas que não mergulham nesse sobrenatural, não saem do barquinho, né? Como a gente falou ali, para realmente ir para esse campo e trabalhar, né? Então realmente é muito gostoso a gente estudar isso, porque a gente vai moldando nós mesmos, né? Eu estou junto contigo, também me moldando, aprendendo, crescendo no conhecimento, e a gente vai tentando também agir de maneira diferente, né? Como agentes do reino, né? Entender que cada dia que a gente sai da nossa casa, seja para fazer o nosso trabalho, seja para ir para a igreja, seja para fazer o que for, a gente põe o pé para fora da nossa casa, nós somos um agente do reino. Né? Então, eu vou falar disso da semana aqui, na próxima aula. Embaixadores, né? E eu vou falar muito disso na próxima aula, mas é aquela coisa, né? Espírito Santo, o que você vai fazer através de mim hoje? Né? Que vida eu vou impactar, às vezes, só com o meu caminhar, só de entrar numa panificadora, eu estou levando a presença de Cristo, do Espírito Santo, talvez ali uma vida que está com depressão, angustiada, não vou nem precisar falar, o Espírito Santo vai lá e vai curar ela. Sabe? Coisas assim que a gente precisa crer e viver, e não achar que o servir, o ser cristão, é ir no domingo participar do culto. É muito pouco, né? É muito mais do que isso, esse reino. Muito. Então, acho que esse é um grande desafio nosso como igreja, né? De aprender a ser esses embaixadores, esses agentes do reino. Né? É muito lindo isso, é muito lindo. Nós vamos aprendendo olhar para a igreja e ver, primeiramente, a igreja como uma embaixada, depois a gente vai ver a igreja como um hospital, depois a gente vai ver a igreja como um quartel de guerreiros, depois a gente vai ver a igreja como uma grande família. São as 4 concepções de igreja. Não posso fazer spoiler aqui, senão vou dar um tiro no pé, mas... Mas fica assim, poçando, sabe? Então, nós vamos abordar isso no curso de formação ministerial, é um assunto assim, muito bacana. Pastor Albino, diga. Não, rapidinho, só pegando a carona aqui no o pastor Rafael passou aí. Rafael, me reportei aos 3 anos e pouco atrás, quando nós fizemos o primeiro culto aqui na igreja, de Juiz de Fora, tivemos tantas experiências do sobrenatural de Deus, que a primeira mensagem foi isso, vivendo o sobrenatural de Deus. E até hoje nós estamos vivendo, disso, né? A pessoa crava e experimenta aí, são experiências fora da curva, né? Só verdade. pela misericórdia mesmo. E a nossa igreja está passando por um momento muito lindo, muito lindo. E assim, fica preocupado até de mexer. Se mexer, estraga. Você virar 1 milímetro para o lado errado, estraga. Então, assim, tem sido muito gratificante a gente estar ali junto, glórias a Deus, mas não foi fácil. Não foi fácil para mim, o pastor Albino menos ainda, coitado. Coitado não, ele é um vitorioso, é um vencedor, glórias a Deus por isso, aleluias. E eu devo dizer para os irmãos que eu fico muito feliz com a presença de vocês, porque vocês serão os agentes da mudança. Onde vocês forem, essa semente que está sendo plantada aqui vai acompanhar vocês. E vocês vão levar essa semente.
e vão espalhar essa semente. E onde tiver um coração com uma boa terra, essa semente vai ficar, não vai voltar para Deus vazia, ela vai dar fruto, ela vai dar semente, outras sementes e assim por diante. Eu diria, libertos para poder servir ao reino. Nós precisamos ser libertos, precisamos ser resgatados desse calabouço que Satanás às vezes nos confina e às vezes a gente nem percebe. Então, nós precisamos ser resgatados para podermos receber as chaves do reino. Isso é muito bacana, é o tema da próxima aula. Rafael, você